Olá, hoje vai ser o primeiro dia hoje vai ser a minha primeira aula de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena para os nossos alunos do ensino fundamental e médio e principalmente aqueles que estão estudando para o Enem. É uma coisa interessante, uma coisa que eu acho muito interessante. Não posso de maneira nenhuma tratar da questão da história e cultura afro-brasileira e indígena sem antes dar uma explicação de que toda vez que se fala na palavra escravidão, a gente pensa que escravidão foi uma criação dos europeus, porque entra logo aquela história de pensar os europeus, né, traziam negros para o Brasil, os negros pensa logo no navio negreiro, tá entendendo, né? Aquela coisa toda. Mas o que a gente tem que falar para vocês, antes de entrar na parte do desenvolvimento da história e cultura afro-brasileira, o que a gente tem que dizer para vocês é exatamente isso, que há milhares de anos já existia escravidão no mundo, inclusive no mundo antigo. Na história antiga nós temos aí, por exemplo, a Grécia Antiga. É só para vocês terem uma ideia, a Grécia surgiu aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. E por volta de 500 a 700 anos antes de Cristo, a Grécia já estava construindo suas cidades-estados, que eram exatamente Atenas e Esparta. E realmente Atenas tinha um modelo de escravismo na época que toda a riqueza estava na mão dos ricos. Mas era uma escravidão, geralmente, esse tipo de escravidão se dava através de guerras e conquistas. E acho que a maioria das pessoas que eram escravizadas na Grécia vinham da Ásia. E também Esparta, que era uma cidade-estado em que existia um militarismo muito forte lá. Lá a cidade Esparta, ela tinha realmente escravos, mas era um outro tipo de sistema, não era de pessoa para pessoa, escravidão, porque o conceito de escravidão se dá exatamente quando se fala que a escravidão foi a propriedade de uma pessoa para outra. Um ser humano se torna proprietário de outros seres humanos. E aí o que acontece? Que esse outro ser humano, pelo fato de ser propriedade do Senhor, ele perde a sua liberdade. Ele não é cidadão, ele não tem a cidadania, porque ele não é ele. Ele é como se fosse um produto de venda, de troca. Por exemplo, se o senhor quiser, se o proprietário quiser dar um escravo de presente, a pessoa vai se casar, precisa de um escravo, pois ele pode dar. Ele podia dar, bater, podia castigar, fazer o que quisesse, tortura, fazer o que quisesse. Não existia lei que protegesse esses escravos. Pois bem, e teve também escravidão, também antes de Cristo, teve escravidão também na Roma Antiga. E aí por diante, a gente tem estudos que mostram que os primórdios da escravidão, eles vêm dali do Oriente Médio, do antigo império do Oriente Médio. Por exemplo,
os países ali, os assírios, os babilônicos, os hebreus, os egípcios, todo esse pessoal da antiguidade tinha escravo. Agora, era bem diferente da escravidão moderna de hoje. Por quê? Porque naquele tempo existia vários conceitos de escravidão. Por exemplo, a escravidão naquele tempo, a escravidão na antiguidade, não era baseada em cor da pele de maneira nenhuma. Essa história de cor da pele, ela vem exatamente da época da colonização dos portugueses da África. E também para ficar bem claro que antes da chegada dos portugueses, a escravidão dos portugueses, a escravidão dos europeus na África se dá de 1441 para cá. Anteriormente, eles também tinham escravos, eles vendiam daqui essa fonte de riqueza, porque o escravo era uma fonte de riqueza para os europeus. E essa fonte de riqueza, toda a vida foi fonte de riqueza, porque sempre foi, por exemplo, algumas cidades antigas tinha sua economia baseada na mão de obra escrava. Eu não queria me aprofundar, falar sobre escravidão moderna agora. Eu queria falar mais um pouco sobre a escravidão na antiguidade, certo? Então, gente, fiquem vocês sabendo que quando for fazer uma prova sobre escravidão, vocês entendam que são provas que vem tudo muito bem elaborada, muito bem mistura tudo, para testar o conhecimento de você, testar o conhecimento do aluno. Portanto, é importante que se estude isso com muita atenção. Crie o seu mapa de conhecimento crie o seu mapa de conhecimento cognitivo. Isso é muito importante, você ter isso, aprender, não é decorar, porque quando você tenta decorar um conhecimento, você nunca, na hora que você vai procurar, você se corta, você se perde, porque não dá certo decorar. Então a gente tem que aprender, chegar e falar o assunto, entrar direto do assunto e discutir sobre a questão em desenvolvimento. Por exemplo, nós aqui estudamos a história e cultura afro-brasileira, a história e cultura afro-brasileira, que nós estamos estudando. Mas eu achei por bem fazer um comentário, fazer um comentário da escravidão antes da chegada dos europeus na África, certo? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu falarei sobre a questão da escravidão moderna. Mas no momento eu tenho que dar essas aulas pausadas para vocês fazerem. Vocês vão ouvir essa aula, vão analisar e botam para frente. Aproveita qualquer coisa que eu falo, que eu falo na aula, vocês aproveitam e vão pesquisar, vão acompanhar. Hoje só não estuda quem não quer. Claro, não é só quem não quer, volta atrás. Nem todo mundo tem condição de ter internet em casa. Porque eu sempre digo, a internet é a maior enciclopédia do mundo moderno. Por quê? Porque é através da internet que você encontra tudo que você quiser discutir, você encontra na internet. Portanto, pesquisem, desenvolvam o potencial de vocês dentro
dessa cultura afro-brasileira indígena. E veja mais uma vez, e veja que a escravidão foi, na verdade, uma tragédia na história da humanidade. E lá na frente, e quero dizer para vocês, nessa primeira aula, dizer para vocês também que em plena modernidade ainda existe escravidão. Inclusive tem países aí na África por sinal, aqui no Brasil também. Só que tem país aí que existe a escravidão, que é tida hoje a escravidão. Existem leis que condenam a escravidão, que não aceita, mas tem a chamada escravidão análoga. Essa palavra análoga quer dizer comparando igualmente a escravidão do passado. Ok? Espero que vocês tenham se dado bem com essa aula. Na próxima aula falarei sobre a escravidão moderna no Brasil.